Gente, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Mais um ano representando a ANP nesse evento técnico. Como ele falou, a gente vai inverter. Eu decidi inverter a ordem. Eu ia falar um pouco a utilização dos biolubrificantes. Foi algo que eu fiz no meu doutorado e eu decidi trazer um pouco de perspectiva para o mercado brasileiro. Mas eu acho que a palestra sobre regulação é mais importante. Então, eu julgo que é melhor colocá-la primeiro, porque vocês têm mais tempo de pergunta, crítica, e eu acho que a gente deixa um tempo maior para essa parte de regulação. As palestras vão ser breves. Enquanto a palestra não está aqui, o Anísio Teixeira ele é um patrono da Universidade de Brasília. Ele falava que se você não agradar pelo conteúdo, você tem que agradar pelo tempo. Então vai ser rapidinho, acho que 20 minutos cada uma e a gente abre para a gente conversar. Então, eu dei o título de Impacto das Ações da ANP para a Qualidade dos Óleos Lubrificantes e Graxas. Eu vou falar um pouco primeiro do PML. Não houveram tantas mudanças do último ano para esse. O PIL, que a gente vai startar agora em agosto. O registro de produtos, que aí é uma novidade, né, desse ano, recente, desse mês. A gente vai fazer o registro de produto agora de maneira eletrônica. E a revisão de resolução, que a gente conta com vocês do mercado para a gente fazer da melhor maneira possível a revisão da 22 de 2014, que trata sobre registro de produtos. Bem, falando do PML, a gente começou a tratar de registro de produto em 1999 com a 131. Depois foi realizado um piloto. Esse piloto, os números foram assustadores, 60% de não conformidade do que era coletado. Então, isso deu arcabouço, subsídio para a gente começar o PML, né, que é o Programa de Monitoramento de Lubrificantes, em 2006. Começando o Programa de Monitoramento, em 2007, houve uma nova resolução de registro de produtos que se adequasse melhor. Em 2009, as legislações de produtor, importador e refinador. Depois nós continuamos com o PML por um longo período, até que teve uma parada por conta da reforma do CPT, que é o nosso laboratório, que é o Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas, e nós retornamos o PML e agora nós estamos na novidade do PIL, né, que é o Programa Interlaboratorial da ANP. Vamos lá. Esse é o nosso laboratório. Eu já deixo o convite, quem estiver no Centro-Oeste, perto de Brasília, para visitar. A gente recebe visita de japoneses, alemães que vêm registrar produto e eles ficam impressionados tanto que o laboratório ficou bom. A gente está com um laboratório muito equipado e vale a pena lembrar que todas as amostras do PML são analisadas conosco. A universidade não analisa óleo lubrificante, até para guardar a confidencialidade de registro de vocês. Então, quem analisa as 200 amostras praticamente por mês somos nós. Bem, quais os ensaios nós estamos fazendo atualmente no PML? Teor de elementos, a gente faz ou com ICP ou com ADX, viscosidade cinemática, o CCS, infravermelho, ponto de Foucault e NOAC para ver qualidade de básico. E a gente esse ano vai começar com TBN no 4º ou no 5º boletim. E para o ano que vem a gente pretende começar com a bomba, né, e com o HT-HS. A gente dá um prazo mais estendido porque são 200 amostras. O NOAA que já foi muito difícil colocar porque é um ensaio que leva muito tempo. Então, a gente precisa se adequar à nossa rotina para colocá-lo no PML. Bem, esse histórico aqui, quem já acompanha a ANP há tempo já sabe, né? Em 2006, quando a gente começou, a gente tinha em torno de 47% de não conformidade de qualidade do que a gente coletava. Passaram-se 2 anos, a gente ficou praticamente estável, né? Em torno de 19%, 17%, 20%. E a partir aqui de 2017, 2018, nós paramos de fazer análise de rótulo. Até porque na revisão da resolução, agora vocês não mandavam o modelo de rótulo, mas o rótulo mesmo. Então não fazia mais sentido ficar monitorando isso. Bem, a gente teve um encontro em 2009 com o mercado. Acho que esse encontro foi em Búzios.
E o que mais o mercado nos pediu e nos questionava era: o Brasil tem uma frota nova, 8 anos para carro pequeno e 11 anos para caminhão, e nós temos um óleo lubrificante com tecnologia de 1980, da década de 80. Então, com a 22, nós evoluímos esse nível de desempenho para acompanhar Estados Unidos e Europa. A gente começa a ver essas mudanças quando a gente vê o SAE. 60% do que a gente coletava até 2013 era monoviscoso. Era nítido uma sublubrificação que existia no mercado brasileiro. Hoje, quando a gente pega aqui, a gente pega 5W30 com 38 amostras, o 20W50 ainda muito alto, pela nossa frota, idade, e o 15W40 é o que é mais coletado. A gente nem tem aqui óleos, tem o 40 ainda monoviscoso, que é uma coisa que eu vou comentar para frente quando a gente for falar de estacionário. Quando a gente vê os níveis de desempenho, a gente vê que o SL hoje é o nível mínimo, né, permitido, ele é o que é mais coletado, e curiosamente o SN é mais coletado que o SM. Nós temos algumas coletas ainda de óleo obsoleto. Aqui a gente pega alguns óleos, quando a gente vai para o norte, a gente pega óleos de 2005, 2010, então aparecem umas raridades dessa. A maioria dos SJ que nós pegamos no mercado são óleos que foram produzidos ainda quando se era permitido, porém a empresa não retirou do mercado. Dificuldade de se retirar no norte do Brasil ou no interior do Brasil essas amostras. Na parte de motores diesel, né, a gente tem o CI4 e o CH4 como mais coletados. E a gente tem o CF. A gente teve um problema com a resolução 22 de 2014 de desvio de motor estacionário sendo utilizado no motor como API CF. Uma coisa que a gente vai tentar corrigir agora nessa revisão e conta com a ajuda de vocês. Bem, a gente ficava com esse índice de não conformidade e a gente sempre sabia que esse número não retratava o mercado brasileiro. Porque a gente tem no mercado brasileiro uma concentração de não conformidade em empresas que têm um market share, uma participação de mercado muito pequena. Então, com o trabalho do abastecimento da ANP, com o SIMP, que vocês também ajudaram, nós já sabíamos o market share de todas as empresas. Então, hoje, quando eu solto essa não conformidade, eu, quando coleto Petrobras, Ipiranga, Shell, eu levo em consideração a participação de mercado que ela tem na não conformidade. Assim como eu pego uma Engrax. Ou eu vou pegar uma empresa, a Engrax já vende muito, mas eu vou pegar uma empresa menor. Eu também vou levar o market share dela em consideração. Então, hoje, quando a gente está colocando, a gente não está colocando um índice de não conformidade mais, mas um índice de conformidade do nosso mercado. Quando a gente pega aqui os 2 últimos boletins de 2018, nós tivemos 98% de conformidade em qualidade e o primeiro em 97%. O terceiro boletim deve estar saindo na semana que vem. Era para ele ter saído, para eu ter trazido ele para vocês. Então, a gente tem quando a gente pensa em mercado em conformidade e a gente compara esses números que a gente sabe, a ACEA faz raramente, né, um monitoramento desse, mas quando a gente compara com os números da API, nós temos um mercado já maduro. Bem, o que a gente fez? A gente pegou todas as não conformidades de 2017 e colocou nesses quadrados aqui. Uns estão maiores, outros menores. Olha o que é alarmante. Isso aqui é por empresa, cada quadrado, tá? Então, você vê que a não conformidade está concentrada em 4 empresas. Ficou claro? Cada quadrado aqui é uma empresa. Então, eu fui colocando aqui, a maioria das empresas não tem nenhuma não conformidade no monitoramento. Tem 4 empresas, uma com 31, outra com 34, outra com 27, outra com 25. 70% então das nossas não conformidades estão concentradas em 4 empresas. É claro que todas as vezes que nós estamos coletando esses produtos, é seguido de uma fiscalização e a fiscalização da ANP tem atuado nessas 4 empresas de maneira intensa. 2 delas já estão trabalhando por liminar. Aí foge um pouco da nossa alçada, né? E o que nós, como qualidade, estamos podendo fazer, estamos fazendo? Além de fazer um monitoramento e ajudar na fiscalização nas análises, após a análise das amostras coletadas, nós abrimos um processo de cancelamento do registro do produto. Eu, como qualidade, eu não cancelo o registro da empresa, mas eu posso cancelar o do produto. É o que nós estamos fazendo agora com essas empresas.
Bem, falar do PIO. A ANP já trabalhava com programas interlaboratoriais, né? De combustível. Combustível tem gasolina, etanol, diesel, biodiesel, metanol e até de marcação de solvente. E nós não tínhamos nada em relação a lubrificantes. Então, o próprio mercado já tinha esse pedido que nós trabalhássemos com o PIO, né? Com o programa interlaboratorial. Quais são as vantagens de trabalhar com o PIO? Verificação do desempenho do seu laboratório, identificação de problemas que podem estar relacionados com o desempenho individual de um analista específico ou de uma calibração do equipamento que não está boa e padronização frente ao mercado. Nós tivemos 2 casos bem interessantes nesse último PIO. Primeira coisa, deixa eu abrir um parênteses. Nenhum dado que for coletado no PIO vai ser usado em monitoramento ou em fiscalização. O PIO ele serve para o PIO. Tanto que só 2 pessoas que estão trabalhando da equipe sabem quais são os laboratórios que foram não conforme ou não. A nossa equipe toda dentro da ANP não sabe isso. Eles podem saber o número do CPT. Quando a gente solta o relatório das outras empresas, não se sabe. Então, o programa interlaboratorial é uma ferramenta para ajuda no controle da qualidade. Não tem fins de fiscalização. Nós tivemos 2 casos bem interessantes. O primeiro é de uma empresa que usou o marketing do PIO. Ela fez todos os ensaios e em todos ela foi conforme. Ela utilizou isso numa revista e utilizou propaganda. Ela falou que ela ganhou mercado com isso. Bom, o outro foi uma empresa que ela saiu 2 vezes no monitoramento em viscosidade. A gente sabe da seriedade da empresa e não estava batendo os nossos resultados com dela. Ela fez o PIO e verificou que continuou não batendo. Quando ela foi ver, o viscosímetro dela não controlava bem a temperatura a 100 graus. Então, ela trocou o viscosímetro, ela conseguiu, junto com a diretoria da empresa, através do PIO, trocar o equipamento dela por um melhor. Então, fica o convite. A partir de semana que vem, eu vou trabalhar esse ano com isso. Gostaria de convidar as empresas, se tem gente aqui que pode trabalhar, que não está aqui, peço a ajuda de vocês para vir fazer o PIO com a gente, a 3ª edição. A primeira edição foram 33 participantes, a segunda foram 40. Gratuito, nós vamos enviar as amostras e os relatórios. Registro de produtos. Atualmente, a análise de processo, nós estamos com 25% de indeferimento e 75% de deferimento. Esse número já deixa a gente muito feliz. Quando eu comecei a fazer palestras assim, representando a ANP, a gente tinha 55% de indeferimento. A gente tinha a questão de não dar o prazo para o mercado, mas a gente tinha um mercado que a gente via que em questão técnica era imaturo mesmo. Hoje a gente vê que as empresas investiram muito. Então, os químicos da empresa têm um alto conhecimento de mercado, de aditivo, e as empresas da Abrafa ficaram mais próximas da empresa e esse indeferimento tem caído, e a nossa intenção agora com o registro eletrônico é que ele fique perto de 0. Hoje, a nossa média de análise de um processo é 41 dias. A nossa intenção é que ele fique entre 20 e 30 agora com o registro eletrônico. Falar um pouco do SEI, basta entrar no site da ANP, vocês vão ver aqui, ó, processo eletrônico, SEI, basta clicar. O SEI é a ferramenta que nós estamos utilizando, né? Então, a primeira coisa, você vai ter que se cadastrar como um usuário externo. Basta clicar aqui se você ainda não fez esse cadastro. Clicando, informações básicas, CPF, RG, endereço, você vai ter que cadastrar uma senha, um e-mail, no qual nós vamos nos comunicar apenas por e-mail, nós não vamos enviar ofício físico e pronto. Para aprovar esse cadastro, você vai levar no protocolo do Rio de Janeiro seu RG, seu CPF e o termo de declaração de concordância e veracidade. O SEI, ele não é uma ferramenta da ANP, ele é uma ferramenta de todo o órgão público federal. Então, atualmente, o cadastro do usuário externo ele é pessoal, ele é o CPF, ele é de pessoa física. Isso vai ser mudado até abril do próximo ano. Então, aí nós vamos fazer o cadastro de pessoa jurídica. O que nós vamos fazer hoje analisando o registro? A pessoa fez o cadastro dela como pessoa física. Eu vou verificar se ela tem uma procuração da empresa para aquela pessoa. Só aquela pessoa vai fazer, ou aquelas pessoas poderão fazer registro conosco. Ela vai ter que ter uma procuração da empresa. Depois que você fez o registro, você vai entrar em peticionamento
Ou você vai fazer um processo novo, ou você vai fazer um intercorrente. Aí aqui eu vou pedir atenção especial de vocês. Primeira vez que vocês forem usar o sistema para uma marca, ele sempre vai ser um registro novo. Primeira vez que vocês estão acessando. Ah, Paulo, mas aí você me pediu para alterar um anexo 2. Você já vai ter número do processo, então depois você vai vir intercorrente. Qual que é a nossa intenção agora? Simplificar um pouco isso. Se você tem um número de processo recebido agora, vamos criar uma marca. A marca vai ser Lubigrax, para não fazer propaganda para ninguém. Então, a Lubigrax tem um número de processo 5 de 2018. Esse processo não vai morrer. Vocês vão continuar com ele enquanto a marca Lubigrax existir. Então, se daqui 2 anos vocês forem fazer uma alteração de nível de desempenho, de aditivo, vocês vão usar o mesmo processo. Isso vai ser mais fácil para vocês e para a gente. Por quê? Toda a documentação que você já fez o upload aqui, o carregamento, vai estar aqui. Então, simples para vocês e simples para a gente. O processo vai ser único agora por marca comercial. Tá? Então, atenção aqui quando for vir no peticionamento, se ele é intercorrente. Bem, depois que falou que é registro novo, vai abrir essa tela para vocês com 3 modalidades de documento. O documento principal, ele vai ser o anexo 2, tá? Necessariamente, documento principal, anexo 2 da resolução. Depois nós vamos ter os documentos essenciais, os demais anexos. Eu estou vendo o pessoal tirando foto, vai ficar a apresentação, né? Tá. Aí depois, a procuração, CRQ, as certidões, né? Documento comprobatório de desempenho, o rótulo e a FISPIC. Tem outros documentos que vão ser complementares quando forem carregar, que são os comprovantes, exemplo, INPI, laudo de biodegradabilidade, coisas com mais especificidade a gente vai colocar aqui como os documentos complementares. Mas o obrigatório mesmo que a gente pede para vocês terem atenção é que o documento principal seja um anexo 2. Feito o peticionamento intercorrente, ele vai só pedir a marca ou o número do processo, basta falar e você vai ter tudo que você carregou, vai estar lá na página agora. Fez o upload, você vai fazer o carregamento disso, você vai concluir o processo com a sua senha e vai ter um recibo eletrônico. É para ser bem rápido e tranquilo. Bem, acho que talvez o ponto que possa ter mais perguntas, né? Revisão de resolução. Ano passado a gente estabeleceu uma nova resolução de básicos, né? Ela tornou obrigatória a informação do número de certificado de qualidade na nota fiscal e incluiu novos limites, né? A gente tinha uma resolução, as resoluções eram de 99, então elas tinham um lapso temporal muito grande. O que nós fizemos aqui? A comercialização agora de óleo lubrificante, faixas de viscosidade, por exemplo, elas podem ser acordadas entre fabricante e comprador. Porque na de 99 a gente amarrava isso e acabava prejudicando algumas vezes a empresa que queria comprar um óleo específico. E a gente tem 2 tabelas, né? A gente vai ter especificações de óleo de primeiro refino, grupo 2, 3 e naftênico, e uma de especificação de óleo básico refinado do grupo 1 apenas. Bem, falando da revisão da resolução 22, a gente já teve uma reunião com o mercado. Depois dessa reunião, de ouvir o sindicato, as empresas, a gente fez uma minuta, ela passou pelo abastecimento da ANP, pela fiscalização, que nos pediu muitas mudanças, e agora ela está com a diretoria da ANP. A principal proposição dessa revisão é 3 tratamentos distintos. O primeiro é o que mais a gente tem hoje, produtos que necessitam de registro. Então, a gente deixou aqui produtos veiculares, produtos alimentícios e biodegradáveis. Acreditando na autorregulação do mercado, nós propusemos um segundo grupo. O grupo que vai tratar basicamente de produtos industriais, né? Óleos e graxas industriais, desde que não sejam biodegradáveis e alimentícios. E um terceiro, que aí esse estaria fora do guarda-chuva da resolução. Esse segundo aqui ele é dispensado de registro, mas a resolução pode ser aplicada para ele para fins de fiscalização, de coleta. Esse terceiro estaria fora do guarda-chuva da resolução. A proposição é, por exemplo, aditivo em frasco, tanto industrial como automotivo, aerosol, desmoldagem e produtos isentos de coleta, etc.
Essa proposição surgiu, o segundo grupo, por conta da autorregulação do mercado. Nós acreditamos mesmo que uma indústria pode se autorregular e que a ANP não precisa, nesse momento, fazer registro desse produto. É claro que isso ainda está em aberto. Nós vamos discutir com o mercado isso. E o terceiro são os aditivos em frascos. Nós registramos uma coisa no Brasil que não é registrada em nenhum local no mundo. Tanto que nós temos uma dificuldade enorme quando chega, que outro dia chegou um neozelandês na ANP, ele falou, mas isso não existe em lugar nenhum no mundo, você está me pedindo essas sequências? E nós, para óleo acabado, a gente se aproximou dos Estados Unidos e Europa. Hoje nós temos o ACEA vigente, o API-SL, CH4. Nos Estados Unidos, a gente teve uma reunião com o Mike, quem já trabalhou com a API, né? E ele falou assim, alguma montadora no Brasil coloca no manual que esse aditivo deve ser usado? Eu falei, não. Então vocês estão perdendo tempo como regulador com uma coisa que ninguém recomenda e que a pessoa está colocando no carro dela. Porque a visão do americano é justamente essa de regulação. Se não tem no manual, o Estado não tem por que defender. É uma decisão do consumidor colocar aquele aditivo. É claro que isso ainda está em aberto e nós vamos ouvir vocês. Então, algumas coisas que a gente vai fazer, pretende fazer nessa revisão. Simplificar um pouco a documentação, ART, CRQ, nós estamos ouvindo vocês ainda. A questão da FISPIC, cadastro único de documentos, como a gente viu, a gente só vai fazer o registro por marca uma vez. Extinção da revalidação, quando a gente precisar que alguém faça alguma atualização de registro, a gente vai fazer isso por empresa e não com o mercado como um todo. E frases obrigatórias para lubrificante de motores estacionários. Então, para motores estacionários, registro, ele vai ser colocado que ele não é aplicável para veículos automotivos. A gente teve um desvio muito grande de motores estacionados agora sendo utilizados em veículos diesel. E ele vai ficar proibido de colocar o API que ele tem como motor estacionário. Isso, o estabelecimento, uma coisa que a gente está em discussão com o mercado ainda, e estabelecer um nível mínimo para horas de transmissão automática, que seria o Dexon 3. A gente hoje tem o TASA, né? 1960, cadê os universitários aí dos aditivos? O TASA é de 1960 ou 40? Eu acho que é de 40, hein? E a especificação dele foi atualizada em 1962. Esse é o nível mínimo de transmissão automática hoje no Brasil. Nós achamos que isso é muito pouco. Então, a gente está fazendo a proposição para a Dexon 3. E nós vamos mudar a definição de ensaios obrigatórios por anexo, que era um pedido do mercado. Então, o anexo 2 veicular, ele vai vir quais são os ensaios obrigatórios. Transmissão, quais são os ensaios obrigatórios. Isso para facilitar e não ter problema no registro. Bem, uma coisa que nós fizemos na 22 e nós temos a intenção de permanecer, eu queria até fazer um parêntese aqui, a Lubin Grace fez uma matéria elogiando a regulação no Brasil para os produtos alimentícios. Que era justamente isso aqui, ó. Na resolução constará a exigência de que apresentado o certificado de que o produto e o produtor atendam à norma 21469. Apenas a aprovação do NSF-H1 não garante que o método de fabricação não acarrete riscos adicionais ou acessórios ao produto. A certificação ISO 21469 garante que o processo seja seguro o suficiente para fabricar um produto de gás alimentício. O que acontecia? O cara pediu um registro na NSF H1, o que ele tem que fazer? Ele tem que informar a composição dele. A NSF vai pegar aquela listagem, fugiu agora 21, ele tem um número para isso na NSF, é uma listagem de componentes, 60 componentes que ele pode usar para fazer o produto. Mas ela não garante com isso que a fábrica seja adequada para fazer um produto alimentício. Então, nós estamos garantindo que isso aqui, que o produto tenha realmente essa qualidade para ser alimentício. A partir dessa revisão, nós vamos dar um prazo de 120 dias após a publicação para que todos os registros atendam essa exigência. Nós já temos uma fábrica no Brasil produzindo com essa certificação e nós vamos ter a segunda até lá. Nós estamos em contato com essas duas empresas. Então, nós vamos ter 2 empresas fabricando produtos alimentícios no Brasil.
ou vai ser dessa fábrica ou eles vão ser importados, porque nós vamos exigir essa ISO. Mas a gente teve um caso de um holandês que ele falou que trabalhava com uma outra norma. A norma realmente não se aplicava, mas talvez se alguma pessoa do mercado trabalhe com outra norma, esse é o momento, a gente está revisando. Então, olha, tem outra norma que em tal país trabalha, manda para a gente vai analisar e colocar em consulta pública. Tá? Perspectivas futuras, terceira rodada do PIO, deixo novamente o convite para vocês, para a gente participar e aumentar ainda mais o número de participantes. Eu acho que é bem interessante para os laboratórios. A publicação dos boletins, eu acredito que semana que vem a gente está soltando o terceiro. Ações conjuntas com a fiscalização, foco naquelas 4 empresas que a gente passou para vocês, aquele gráfico que quando a gente fez a gente ficou assustado. O aperfeiçoamento do SEI, a gente sabe que esse sistema eletrônico de informação, ele só vai ser otimizado com a utilização de vocês. A gente pensou, mas agora vocês estão utilizando e nós vamos melhorá-lo. E pesquisa na área de óleos vegetais, né? Nós estamos com parceria com 2 universidades. Óleos refinados, a gente também está com uma pesquisa de OLUC também, por cromatografia, e a inserção de novos ensaios no monitoramento. Essa primeira palestra foi isso.